Boa tarde. Eu sou Walter Oliveira, sou oriundo do Banco Banespa, funcionário atual do Santander. Sou também conselheiro da Associação Nacional de Participantes dos Fundos de Pensão, da Regional de São Paulo. E eu estou aqui hoje para chamar vocês para um assunto muito importante, que é as eleições do Santander Previ. Essas eleições são fundamentais para os participantes de qualquer fundo de pensão. No caso do Santander Previ, as eleições ocorrerão entre 31/8 de 2020 e 4/9 de 2020. E aqui nós já temos nossos dois candidatos apoiados pelos sindicatos, pela AFUBESP, pela Federação de São Paulo, Federação de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a nossa FEEB, pela CONTRAF, por todos os sindicatos do país. Nossos candidatos, que estamos apresentando hoje, são Orlando Pussetti Júnior, do sindicato, oriundo do sindicato do ABC. Ele é assistido do Plano Santander Previ. Ele é tão conhecido que nós chamamos ele de Orlando Prev, de tão conhecido que ele é no nosso meio. Temos também a nossa querida amiga Patrícia Bassanin, do Sindicato de Campinas. Ela é candidata à reeleição do Conselho Fiscal. Eu vou passar rapidinho aqui uma informação e já vamos fazer um bate-bola com os nossos candidatos. O Santander Previ, para vocês que não sabem, vocês que são participantes, ele é um plano grande, um plano de quase mais ou menos 43 mil participantes. Ele tem uma coisa um tanto estranha, digamos assim, que eu nunca tinha visto como conselheiro da ANAPAR, que tem 8.700 participantes que são do benefício proporcional diferido. O que quer dizer isso? Muitas pessoas foram desligadas do banco. É um número grande para esse tipo de benefício proporcional diferido. Quem não sabe é aquele quando você perde o emprego, você para de pagar ou paga apenas o valor do risco, e quando se aposentar pela Previdência, você vai e pega um benefício junto à entidade. Então, isso chama atenção. É uma política do Santander, né, que demite bastante, está inclusive demitindo agora na pandemia, que nós dos sindicatos, nós recriminamos esse tipo de política, mas está sendo feita pelo banco. Essas eleições, elas são muito importantes. Eu queria falar um pouquinho sobre essas eleições. A Lei 109/2001, que é a lei que trata dessas entidades fechadas, privadas, né? No caso, o Santander, o Itaú e outras empresas privadas, ela prevê na lei que o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, deve ser exercido 1/3 das vagas pelos participantes. Só que ela não fala em eleição, ela fala em representação. Então, como que era esse plano antes, né? A grande pergunta que fica é essa. Como que era feito antes? Antigamente, quando o patrocinador era o Banco Real, a eleição era feita ali dentro do próprio banco, a gente não acompanhava muito bem isso, como que era. Esse plano era um plano muito bom, tinha contribuições de valores expressivos para ajudar os participantes no momento da aposentadoria, para eles terem uma reserva maior. Então, as pessoas ficavam um pouco fora, um pouco de acompanhamento desse processo eleitoral. Aí, quando esse banco foi incorporado, em 2009, em 2007 ele foi incorporado, né, pelo Banco Santander. Em 2009, o Holanda Prev, o antigo Holanda Prev, foi transformado em Santander Previ. Lá no começo, a comissão de empresa começou a cobrar o banco sobre eleições. E aí o banco fez a primeira eleição no ano de 2011. Essa eleição, ela foi toda, desde o começo, um processo antidemocrático. As pessoas, os verdadeiros participantes, as pessoas que tinham interesse em participar da eleição não tiveram acesso ao processo. O processo tinha um jeito que apenas os superintendentes, as regras, apenas os superintendentes participavam da eleição. Então, o processo foi ajuizado. Quem foi eleito nunca tomou posse, porque foi ajuizado em junho de 2011, esse processo foi anulado. E aí ficou anos na justiça. Foi montado grupo de trabalho, o grupo de trabalho não caminhou. E em 2017 foi feito
o primeiro processo após o banco perder em todas as instâncias. O banco não conseguiu manter o seu objetivo, aquele modelo de eleição. Então, em 2017, foi feita uma nova eleição. A Patrícia nos representou esses 3 anos no Conselho Fiscal e está indo para a reeleição, como eu disse no início. E o Orlando, infelizmente, perdeu por uma margem pequena de votos para um superintendente do banco. A importância dessas eleições está exatamente nisso. É saber em quem você está votando. É votar nos representantes que vão lutar por você, participante. Outra coisa estranha que aconteceu nas eleições passadas de 2017 foi que apenas 8% desse quadro de 40, na época eram quase 45 mil participantes com direito a voto, e apenas 8% do quadro votaram. Isso é ruim. Isso significa que o participante não está acompanhando os movimentos que estão sendo dados dentro desse plano. Então, é importante que você, participante, atualize seus dados lá no site do Santander Previ para exercer o seu voto e votar em nossos candidatos, que são Orlando e Patrícia. Vou passar agora, então, para o Orlando, que é o nosso candidato ao Conselho Deliberativo, para ele fazer a sua apresentação e falar um pouco das suas propostas, já para vocês conhecerem quem é o nosso Orlando Previ. Com você, Orlando Previ. Ok, Walter, é um prazer estar aqui com vocês, em companhia da Patrícia Bassanin, a nossa colega e companheira de trabalho da região de Campinas. Eu sou Orlando Puccetti Júnior, sou bancário desde os idos de 1969. Eu aposentei após 45 anos de trabalho dentro do banco. Comecei no extinto Banco Francês e Italiano para a América do Sul, que posteriormente mudou a denominação para Banco Sudamérica, que foi incorporado pelo Banco ABN AMRO Real, e depois, na sequência, o Real foi incorporado pelo Santander. Então, eu entrei pelo Banco Francês e Italiano e me aposentei pelo Banco Santander no final de 2014. Eu me encontro na condição de participante assistido do fundo, um fundo importante. A origem do fundo remonta ao dia 28 de setembro de 1992, quando ele foi constituído, então, pelo Banco ABN AMRO, ou Banco Holandês. Esse é o motivo da denominação ser Holanda Previ, porque o banco patrocinador do fundo era um banco holandês. Ele foi constituído, então, há praticamente 28 anos atrás e caminhou assim até o ano de 2009, quando ele foi incorporado pelo Banco Santander. Aí houve uma mudança na denominação do fundo, ele passou a ser chamado de Santander Previ. E em 2009, ele foi dada a oportunidade para que os funcionários do Santander pudessem participar de um fundo de pensão, porque até então somente os funcionários do Banco Real é que tinham um fundo de pensão. O Santander não dava esse benefício para os seus colaboradores, os seus trabalhadores, e apenas mantinha outros tipos de fundo de bancos incorporados, mas não tinha o perfil real de um fundo de pensão paritário, com um aporte do patrocinador, pelo menos um aporte paritário. Aquilo que o banco, que o trabalhador contribui, o patrocinador contribuía, ou agora contribui em partes iguais. Na verdade, essa era o grande diferencial do fundo, o Holanda Previ, né? Porque em várias situações o banco aportava até 4 vezes ou um pouco mais daquilo que o trabalhador aportava mensalmente. O banco, na condição de patrocinador, ele colocava até 4 vezes mais para incentivar uma poupança que é fundamental para
quando o trabalhador se aposenta. Ter um complemento de renda para que ele possa ter uma vida digna e enfrentando o seu último terço de vida normalmente. Então, eu particularmente estou na condição, repito, na condição de assistido, estou me candidatando para essa eleição na condição, pleiteando a vaga, né, de conselho deliberativo, de conselheiro deliberativo, já que o banco, na condição de patrocinador, ele tem o direito de indicar 2/3 desse conselho, que é composto por 3 integrantes. Então, na verdade, ele indica 2 pessoas e um conselheiro é eleito em voto direto dos participantes. Essa eleição, então, ela tem o poder de indicar, de eleger 2 conselheiros, um para o Conselho Deliberativo e um para o Conselho Fiscal. E a vaga de Conselho Fiscal, ela está sendo pleiteada pela Patrícia Bassanin, que já é conselheira fiscal da entidade, eleita em 2017. Então, como o Walter falou, é uma eleição importante. Nós temos uma missão de estimular os participantes a participarem desse processo de forma maciça, porque é a presença de todos nas urnas, e ressalte-se, né, que a votação será feita através do sistema informatizado, através da internet e intranet, mas a representação, a participação de todos é fundamental para dar legitimidade para esse processo. Então, embora o banco tenha sempre o poder decisório na mão, porque 2/3 dos votos serão sempre dos seus indicados, mas nós, na condição de participantes, estaremos lá e temos essa obrigação e essa missão de acompanhar as decisões que o banco toma sobre os destinos do fundo para proteger os interesses também dos participantes. Então, é isso. Eu estou aqui à disposição, Walter, e juntamente com a Patrícia, para poder esclarecer aí tudo aquilo que for possível e ajudar os eleitores aí na sua decisão, que para nós é fundamental. Bacana, Orlando, bacana mesmo. Você, participante, vai perceber que Orlando, com toda essa experiência que ele tem, ele é muito importante para representar você no fundo de pensão. Vou passar agora para a Patrícia, mas antes eu queria destacar o seguinte. Podem perceber, se vocês olharem os candidatos, vocês entrarem e verem, o banco também está indicando candidatos para essa eleição. Como o Orlando disse, o colegiado é composto por 3 membros. 2 já são indicados por ele. Por que ele tem que eleger um 3º membro, se essa vaga são dos participantes? Ele fala que é um direito dele, tá, tudo bem, eleger, mas eles indicam superintendentes que votam contra o banco, que votam contra os participantes a favor do banco. E aí a Patrícia, como está indo para o 2º mandato, ela vai contar um pouquinho da experiência dela, que ela teve, as dificuldades de acesso que ela teve no plano, as dificuldades que ela teve de acesso nessas reuniões. Então, Patrícia, por favor, a palavra está com você. Dê o seu recado para os nossos participantes. Obrigada, Walter. Queria cumprimentá-lo e cumprimentar o companheiro Orlando também, dizer que é um prazer estar aqui nesse bate-papo e num assunto que é de tanta relevância para todos nós, né? Foi muito bem colocado por você e pelo Orlando a nossa luta para conseguir as eleições dentro do plano de previdência da Santander Prev. Foi uma batalha árdua, né, que a gente precisou ir para a justiça, e hoje a gente tem essa condição de eleger os nossos representantes. Então, eu queria falar um pouquinho aqui da minha história. O meu nome é Patrícia Bassanin,
Eu sou funcionária do banco desde 1991, entrei no Banco América do Sul, que depois foi adquirido pelo Sudameris, depois pelo Banco Real e finalmente pelo Banco Santander. Então, é uma trajetória aí longa, que a gente já passou por várias situações, a gente vem vendo que a gente precisa aprimorar os nossos assuntos, ter interesse por tudo aquilo que nos remete à nossa vida, e a previdência privada sempre foi um assunto fundamental para a gente, né? Depois da reforma previdenciária, passou a ser fundamental. Então, é uma coisa que não dá para a gente pensar para falar depois. Ah, depois eu vejo, depois eu penso. Depois pode ser tarde demais. Acho que a gente tem que pensar nisso imediatamente quando a gente faz adesão à empresa. Quando a gente tem uma empresa que nos proporciona um plano de previdência, né? Bom, o grande problema do Santander Prev que a gente coloca é a falta de transparência no plano, né? Fui eleita para o Conselho Fiscal lá em 2017 e, infelizmente, a gente não conseguiu a vaga do Conselho Deliberativo naquela data, mas eu cheguei lá imaginando que a gente ia ter um pouco mais de clareza, de informação, de transparência dentro do plano. E me deparei com uma realidade bem diferente disso, né? O plano sempre com muitas surpresas, nunca boas, né? O Conselho Fiscal, né, como o próprio nome diz, ele fiscaliza, ele não delibera nada, mas a gente espera que o banco tenha, assim, decência de compartilhar as decisões com os conselheiros, né? Acho que isso é fundamental. É muito ruim a gente ter as informações que não vêm da própria entidade, né? A gente tem essas informações muitas vezes na base, que estão na base, ou por colegas que são assistidos, de tantos problemas aí que nós já tivemos dentro do plano, e essa informação chegou por colegas, né? Dentre essas várias dificuldades, uma das surpresas ruins e bastante dificultosas foi a retirada do patrocínio da Zurich, que é muito prejudicial para o plano, lógico, e a grande surpresa foi o fechamento do plano do Santander Prev em abril de 2018. Então, o Conselho Deliberativo decidiu, né, e impôs para todos o fechamento desse plano. O que isso significa? Hoje ele é um plano fechado, né? A gente tem a preocupação com a vida saudável do plano a partir do momento que a gente não tem mais participantes ingressando, a gente só tem saídas, não tem mais entrada, né? E também, lógico, com um novo funcionário. O banco criou, a partir de abril de 2018, um novo plano chamado SB Prev. Ele é parecido com o plano da Santander Prev, mas tem um detalhe fundamental. A gestão não é do Santander, e sim da Catu Seguros. Então, acho que isso faz toda a diferença, porque é um plano que a gente sabe que nós não vamos ter nenhuma entrada, nós não vamos conseguir debater os assuntos do plano, porque é um plano totalmente privado, particular, é um PGBL. Então, a grande preocupação, e eu acho que nesse meu período de mandato, dentre várias dificuldades, essa foi a maior delas, né? A gente vê com isso de que o banco, a entidade, ela toma as decisões dela sem fazer a participação para os seus elegíveis, né? Bom, fundamental que todos os participantes e assistidos votem nessa eleição. A gente precisa eleger os verdadeiros representantes, como bem o Walter colocou. O banco já tem os seus representantes, né? Eu acho que a gente tem que estar lá, porque a partir do momento que o representante do banco é um funcionário que está ali na atividade do banco ainda, por melhor que for, é muito complicado ele contrapor uma proposta do banco. Acho que a gente tem esse papel, né? O papel do lado de cá, o papel da voz do bancário, realmente. Então, para você que é participante ou assistido, eu insisto, né, que vote nessa eleição. O período é do dia 31/8 a 4/9, através do site da Santander Prev, santanderprev.com.br. É muito fácil de fazer, através do login e senha. A gente pede que você, que ainda não tem esse acesso, que busque fazer esse acesso para agilizar esse processo depois no dia da votação. Acho que isso fica mais fácil para todo mundo. E é importante que a gente esteja juntos aí no rumo dessa vitória,
para que a gente conquiste essas duas vagas, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Legal, Patrícia. Participante. Os nossos candidatos, eles têm compromisso com você, eles têm compromisso com o plano. Como a Patrícia disse bem, o plano foi fechado, o Santander Previ. Então, os participantes atuais são prejudicados porque não podem interferir na gestão. Já fica mais difícil, né? Então, nós estamos fazendo essa eleição para exatamente poder ter mais poder na gestão, para poder levar a comunicação até você, participante. Não vai entrar ninguém novo, apenas vão saindo as pessoas. Esse é um movimento que o Santander está fazendo em todos os fundos, mas não é só o Santander, tem outras empresas também que estão fazendo esse movimento. É aquele movimento de quanto menor o risco, melhor para o patrocinador. Então, ele está querendo tirar os riscos dele. Nesse plano, especificamente, o risco já é menor, mas ele optou para os funcionários que vão entrar na empresa, um PGBL ou VGBL, planos abertos. Qual é a grande diferença? O participante pode estar perguntando. O que muda isso para mim? O que muda é o seguinte, nesses planos fechados, como o Santander Previ, como o Banesprev, como a Previ do Banco do Brasil, eles não têm fins lucrativos. Então, todos os investimentos, todas as rentabilidades, todo o lucro, ele é revertido para os próprios participantes, que são os verdadeiros donos dos recursos. No caso do VGBL, do PGBL, que são entidades abertas, há o lucro por trás. Então, o Icatu, ele não vai trabalhar de graça nisso. Ele vai cobrar uma taxa de administração, vai cobrar uma taxa de carregamento, e isso ele vai encarecendo o plano. Então, quando ele encarece o plano, as reservas matemáticas, que é o que você vai usar quando for assistido, como é o caso do nosso amigo Orlando, elas vão diminuindo. Então, também diminui o seu benefício. Então, isso é muito importante a gente saber. Outra coisa, quando ele teve essa eleição em 2017, logo a eleição foi em 2017, em 18 representante eleito, que é um superintendente do banco, votou favorável também ao fechamento do plano. Então, foi no Conselho Deliberativo, que é onde faz a política da entidade, que manda as decisões para a diretoria executiva, foram 3-0. Então, você, representante, você, participante, não teve representação. Quando chegou na Patrícia, como ela disse bem, ela é conselheira fiscal, ela é candidata à reeleição ao Conselho Fiscal. O ato já está dado, o ato já foi feito. Então, o que ela faz? A função dela é apenas fiscalizar. Ela não tem como interferir nisso. Vamos supor que o Orlando estivesse lá. Também seria uma dificuldade para ele a intervenção, mas ele poderia fazer a comunicação, poderia alertar você, participante, poderia, inclusive, fazer uma denúncia à autarquia, à Previc, que é a autarquia que fiscaliza os fundos de pensão. Ele tem esse poder. Então, cuidado com quem você vota. Vote em candidatos que têm responsabilidade com você, participante, para não acontecer novamente. Agora, eu vou chamar o Orlando. O Orlando tem um fato que ocorreu com os aposentados. Na época, o Orlando, acho que não era aposentado ainda, se não me engano, ele era da ativa, mas ocorreu um fato no Santander Previ que deu um prejuízo para os aposentados. Você podia falar um pouquinho sobre isso, Orlando? Você que acompanhou bem, conhece bem o pessoal que levantou essa denúncia e que apurou tudo? Claro, Walter. Houve um momento em que nós perdemos praticamente todo o mínimo controle sobre a gestão do fundo, né? Foi exatamente entre 2011 e 2017. Em 2011, por força de decisão judicial, a posse dos eleitos foi suspensa e somente em 2017 nós tivemos eleições consideradas efetivamente democráticas, né? E quando a Patrícia foi eleita para o Conselho Fiscal. Nesse meio tempo, exatamente no final de 2012 e no final de 2013, nós fomos procurados por um grupo de participantes assistidos do fundo, que tinham os seus investimentos
na modalidade de fundo moderado sem ações, que é um fundo de renda fixa, embora sujeito a ter rentabilidade negativa, eventualmente, por força de marcação a mercado, de valores dos papéis encarteirados, enfim. Mas é uma coisa que é superada no arco de tempo, né? Pelo próprio regime de marcação a mercado. Mas o que a administração do fundo naquela época ela procedeu, de que forma, né? Ela de uma maneira assim muito temerária, ela decidiu aplicar 30% da carteira do fundo moderado sem ações em papéis indexados ao índice IMAB, ou IMAB, que é o índice de mercado da Anbima, do mercado aberto da Anbima, e o fundo não tinha nenhum tipo de experiência com esse tipo de aplicação, porque não tinha papéis indexados a esse índice na sua carteira, e ele, de forma temerária, aplicou 30%, um valor considerado absurdo, né, para quem nunca teve experiência com esse tipo de papel, aplicar de uma só vez, e na primeira vez, 30% de toda a carteira existente no fundo moderado sem ações, que é um fundo de renda fixa. Nós estávamos, naquele momento, a política de juros, né, da taxa básica de juros, ela estava assim, bastante, oscilando bastante, e era um momento de alta de taxa de juros. Enfim, num curto espaço de tempo, a taxa de juros, a taxa básica de juros subiu, houve o efeito do cálculo das reservas adquiridas, a marcação de mercado, houve uma desvalorização, né? Os títulos passaram a ter um valor menor do que o valor que foi adquirido, o que representou, naquele momento, um prejuízo contábil, que seria apenas contábil, que poderia ser recuperado depois, no futuro próximo, desde que o fundo não cometesse um ato que, para nós, é inexplicável. O fundo simplesmente decidiu pela venda desses papéis, experimentando um prejuízo, né? Quando poderia ter mantido em carteira. O fundo não é um fundo jovem, não tem necessidade dos recursos assim em curto e médio prazo, poderia ter muito bem mantido esses títulos encarteirados e recuperado esse prejuízo momentâneo mediante a valorização dos papéis, o que efetivamente aconteceu. Mas não para os participantes do fundo, porque os gestores decidiram vender no meio do caminho e realizar o prejuízo. Realizar um prejuízo que, na época, foi estimado em torno de 50 milhões de reais. O que impactou negativamente nos benefícios mensais que esse grupo de assistidos recebia, que era uma coisa totalmente inesperada, né? A pessoa, por exemplo, receber um benefício mensal de R$1.000, o último benefício recebido foi R$1.000, e no mês seguinte ele recebe o contra-cheque de R$900, por hipótese, o que foi absolutamente uma surpresa muito grande, uma surpresa negativa, né? E chamou a atenção, e nós então fomos procurados por esse grupo de participantes e fomos atrás e fomos tentar descobrir, com todas as dificuldades que nos foram impostas pelos gestores do fundo, através da negativa de informações, enfim, nós provocamos vários encontros para achar uma solução, para que o banco assumisse
esse prejuízo dado aos participantes, né? E só recebemos negativas nos nossos contatos que fizemos com a direção do fundo. Então, não nos restou outra alternativa senão denunciar essa atitude do fundo para a Previc, que é a entidade que fiscaliza o funcionamento dos fundos de pensão aqui no país. E após um longo período aí de apuração, os gestores do fundo foram autuados pela Previc e por má gestão dos recursos a eles confiados. E então essa é como o Walter coloca, né? Embora nós conselheiros sejamos minoria numa eventual decisão, mas nós temos o poder de espernear, nós temos o poder de trazer para fora informações de fatos que possam ser prejudiciais aos participantes, né? De procurar defender os nossos direitos. E então esse é o motivo de não permitirmos, como participantes do fundo, que a diretoria seja totalmente composta de pessoas indicadas pela direção do banco, do patrocinador, e que a ele, banco, tenham um vínculo de submissão por força da hierarquia do próprio banco, de cargos ocupados, não é? Que as pessoas ficam tolhidas e receosas de irem contra uma orientação do banco, porque os seus empregos estarão em risco. Então, esse é o motivo de nós termos que evitar a qualquer custo a existência de uma diretoria homogênea, que seja toda ela orientada e que esteja subordinada hierarquicamente ao patrocinador. É isso, Walter. Muito bem explicado, né? Uma aula que você nos deu aqui de conhecimento do que ocorreu, e essa é mais um motivo, a importância de você saber em quem você está votando. Como o Orlando disse bem, quando eles procuraram a entidade, estava naquele sistema antigo ainda, né? Que o representante dos participantes era indicado pelo patrocinador. Então, como ele é indicado pelo patrocinador, normalmente ele é do quadro do patrocinador. Ele jamais vai votar contra o patrocinador, mesmo que ele queira. Ele não vai votar porque ele vai ser demitido no dia seguinte, não tem estabilidade. Eles vão colocar as pessoas certas para votarem com eles, né? Então, a responsabilidade de você eleger um candidato que tenha compromisso com você é esta. E essa oportunidade vai ser dada agora, dia 31/8 ao dia 4/9, volto a dizer, você participante tem que votar, vote um candidato que vai lhe representar realmente. Agora vamos passar um pouquinho, queria passar para a Patrícia, a gente começar já, Patrícia, falando de propostas. Você, como já está no segundo mandato, já está com uma experiência no cargo, né? Você já relatou as dificuldades que você sofreu nesse primeiro mandato. Qual é a proposta que você traz para esses participantes que estão nos assistindo, para ele confiar e depositar o voto em você, Patrícia, e depois também no Orlando? Então, eu acho que nós temos algumas propostas e a gente tem que começar exatamente exigindo a transparência no plano, né? Então, o participante, o assistido, ele tem que saber exatamente onde o dinheiro dele está investido, tem que existir essa fiscalização, a gente tem que estar acompanhando e estar colocando isso para todo participante. Acho que não tem outra forma de ser mais transparente do que colocar exatamente todos os dados que a gente tem dentro do plano para esse participante. Então, a proposta aqui é da gente exigir do plano a transparência devida para essas aplicações e depois para a fiscalização também. Legal. Orlando, fala um pouquinho do que você pensou como proposta da chapa, o que você está
trabalhando para, assim que você tomar posse, que você vai tomar posse, para a gente tocar essa entidade com bastante transparência, com uma governança boa. Pois é, nós temos aqui como objetivos, né, propor a criação de um comitê de investimentos, né, modificar a estrutura hoje colocada em prática pelo fundo, mas ainda existe um comitê de investimentos do fundo, né, porque nós somos um fundo de pensão de um conglomerado financeiro, né? Quer dizer que expertise não nos falta para nós mesmos administrarmos os nossos recursos. Nós não necessitamos, por exemplo, de consultoria externa. Eu não vejo sentido com toda a expertise, né? Com toda a disponibilidade interna que nós temos para formar um comitê de investimentos, nós dependemos de estruturas externas de consultoria. Então, a proposta, uma das propostas que nós pretendemos apresentar é a criação de um comitê de investimentos. Esse comitê de investimentos, dentro da política de investimentos traçada de forma quinquenal pelo Conselho Deliberativo do Fundo, que a gente possa, no decorrer desse arco de tempo, maximizar os nossos recursos, né? Porque, assim, maximizando os nossos recursos, nós teremos benefícios também mais substanciais aos nossos participantes, principalmente aqueles que já estão na fase de recebimento de renda. E para aqueles que não estão, que são participantes ativos, né, que a sua reserva matemática que tenha um crescimento adequado para que, quando chegar o momento do recebimento do seu benefício, após a aposentadoria, mediante a aposentadoria, que seja um benefício realmente interessante, que seja realmente complementar ao benefício da Previdência Social, que esse é o fundamento, né, principal de um fundo de pensão, né, de complementar a renda para que os aposentados tenham uma vida digna após tantos anos de trabalho, né, de trabalhos prestados. Outro ponto que eu gostaria de destacar é propor também ao Conselho a criação de uma carteira de empréstimos, a exemplo do que existem já dentro dos grandes fundos de pensão, tanto de empresas privadas como de empresas estatais, que hoje praticam, né, que mantêm uma carteira de empréstimos, né, com recursos do próprio fundo, que passa a ser considerado também aquilo que for alocado para essa carteira de empréstimo também uma forma de rentabilizar parte dos seus recursos, né? Dos recursos do próprio fundo. E então seriam dois benefícios, né? Ter uma rentabilidade da própria carteira, da reserva matemática do fundo, e, por outro lado, também praticar juros que não sejam juros escorchantes, abusivos, como se vê comumente no mercado financeiro, que há a possibilidade do fundo, obtendo uma rentabilidade adequada por esses recursos que ele passará a emprestar para os seus participantes, poderá ser feito a uma taxa de juros também mais baixa daquilo que se pratica normalmente no mercado financeiro. Então, seria um benefício mútuo para o fundo que poderia rentabilizar os seus recursos e para os seus participantes que poderiam também obter empréstimos a prazos mais elásticos e com taxas de juros também bastante adequadas. Então, essa é uma proposta que pretendemos apresentar, né, para que seja discutido no âmbito
do colegiado e lutar pela criação dessa carteira. E é claro, né, nós, como a Patrícia falou, nós temos uma missão que, por vezes, é ingrata, mas temos que fazer. Né? Nós temos que, mesmo que possamos ser voto vencido numa eventual decisão que o banco ou o instituidor, o patrocinador possa tomar ou indicar para que a direção do fundo tome, mas nós temos a missão de trazer essas informações e lutar por elas, antecipadamente até, porque o histórico, nesse sentido, para nós é muito negativo. Tudo aquilo que foi feito de ruim ou de prejudicial para os participantes do fundo nos últimos anos, nós só ficamos sabendo no dia da divulgação das circulares através dos meios de comunicação do banco. Por exemplo, em 2009, quando o banco criou o Santander Previ, ele reduziu drasticamente a sua participação na formação da reserva matemática dos participantes. Como eu falei no início da nossa conversa, o real, em várias situações, de contribuir até 4 vezes ou mais aquilo que o participante contribuía, o Santander mudou totalmente esse cálculo e somente no final de 15 anos após a contar de 2009, então 15 anos com 2009, são 2024, se eu não estiver sendo traído pela aritmética, somente em 2024 é que os participantes terão, no máximo, 150% daquilo que contribuírem. Então, a redução da contribuição do patrocinador foi drástica, porque em 2009 foi trazida para 100% e ela está subindo a cada 3 anos 10%. Então, depois de 3 anos, foi para 110, 120, 130, até chegar no máximo de 150% em 2024. Então, são 15 anos para recuperar parte do que já tivemos. Parte do que já tivemos. Isso foi assim, um tiro abaixo da linha d'água, né, para os participantes. Esse é uma das maldades que foram praticadas. Né? Então, é isso, Walter. Vamos colocando as coisas dessa forma e vamos desenvolvendo aí, esclarecendo aqueles que nos assistem e tentando trazer todas essas informações que a gente tem e que talvez seja de desconhecimento de boa parte daqueles que nos ouvem e que nos assistem. É isso. Com certeza. A boa representação, a boa governança, ela traz sempre uma rentabilidade melhor para o plano. Essas suas propostas, a proposta da chapa é muito boa. Esse empréstimo é como um consignado do INSS. O participante se autofinancia e, ao mesmo tempo, ele rentabiliza a carteira. Esse investimento, o risco é zero, porque ele é participante do plano. O aposentado, então, ele já recebe do plano. Então, vai ser descontado em folha. É uma medida muito boa. Parabéns da chapa. E agora eu vou passar para a Patrícia, que a Patrícia deve ter mais um monte de propostas para colocar, né, Patrícia? Para convencer o nosso eleitor, você participante, que a boa representação é assim. Ela discute, ela olha, é olho no olho, ela debate com você, e se você chamar ela para uma reunião aí na sua base, agora não, porque nós estamos com esse problema da pandemia mundial, mas assim que isso acabar, eu tenho certeza, o Orlando estará presente, a Patrícia estará presente e outros companheiros nossos. Então, Patrícia, por favor, fale um pouco das propostas que você pensou para a chapa, por favor. Boas ideias não nos faltam, né? A gente precisa ter oportunidade de implantá-las, né? Tem mais 2 pontos aqui importantes que a gente está levando como proposta, né? Uma é a luta contra a interferência da patrocinadora no plano, que acho que faz toda a diferença. A gente precisa
conseguir separar as coisas para que a gente tenha um plano mais saudável, mais oxigenado. E também a luta pela eleição dos suplentes nos colegiados. As grandes entidades, todas elas têm a sua suplência, é fundamental, a gente pode ter uma situação de precisar do suplente, é importante que ele participe das reuniões, seja parte do que está acontecendo dentro do plano, consiga nos ajudar, nos dar um suporte na medida do possível. Não vejo o porquê da entidade não concordar com a eleição desses suplentes, que é bastante importante, e a gente tem que lutar bravamente aí com essas nossas propostas, colocadas aqui por mim e pelo Orlando também. A gente está junto nessa batalha, né? Nessa obstinação por estar mais próximo do plano, para poder levar a informação para você, que é participante, ativo e assistido, de uma forma mais transparente. Legal. Então, eu queria só dar vamos para o encerramento já dessa nossa gravação, né? Eu queria apenas dar um recado para você, participante. Antes da eleição, procure se informar bem. Olha, nós temos várias federações, vários sindicatos, a FUBESP, que é a Associação dos Funcionários do Banespa, e funcionários do Santander também, estamos todos juntos, a Contraf. Então, aqui, ó, a Federação do Rio Grande do Sul, Federação de Santa Catarina, Federação do Paraná, Federação de São Paulo, Federação de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que a Patrícia nos representa muito bem, a FETRAF do Rio de Janeiro, Espírito Santo, temos a Federação da Bahia, temos a Federação do Centro-Norte, a FETRAF do Nordeste, e Contraf, Sindicato do ABC, Sindicato de São Paulo, Sindicato de Jundiaí, de Guarulhos. Olha, nós temos uma infinidade de informações para vocês. Procure se informar com pessoas que são realmente representantes de vocês. É lá que você tem que pegar a sua informação. Então, vamos já para o final dessa nossa gravação, aqui dessa nossa live. Eu queria passar para os dois, Orlando e Patrícia, para dar o seu recado final para o nosso participante. Quem começa, você fique à vontade para falar à vontade e dar aquele recado especial para aqueles que estão nos assistindo. Patrícia, claro, a palavra é sua, Patrícia. Obrigada. Mulheres sempre em primeiro lugar. Antes de dar o meu recadinho de finalizar, queria dar um recado. O plano está aberto para fazer alteração no perfil de investimentos. Essa data para fazer essa alteração vai até o dia 22/9. Então, todo aquele participante do plano que deseja fazer alteração desse perfil, claro que isso é uma decisão muito pessoal, né? Eu peço que vocês busquem orientação dentro do site da Santander Prev. A gente tem várias orientações a respeito disso, a respeito do que está acontecendo no nosso sistema financeiro, mas é aberto uma vez por ano para fazer essa alteração. Então, para você que deseja fazer a alteração do seu perfil, o prazo final é dia 22/9. Vou passar aqui o passo a passo para vocês. É feito através do Now Desktop, depois Portal RH, nossa oferta para você, suas finanças, previdência complementar, altere suas opções. Então, através desse passo a passo, você vai lá e faz a alteração do seu plano, fazendo um upgrade ou um downgrade, dependendo da situação de cada um, né? E do que cada um planeja aí para os seus investimentos, né? Eu acho que é importante, de qualquer forma, que a gente se atente a isso, mesmo que você não for mudar o seu perfil, entrar lá no site, né? Saber qual é o seu investimento, quanto você tem de fato de saldo nessa previdência, como está funcionando os seus ativos, enfim, interagir. A gente tem que lembrar que o nosso dinheiro está lá. Tem uma parte que é da patrocinadora, mas outra parte é nós que estamos colocando, então é fundamental que a gente acompanhe isso muito de perto. E aí, para finalizar, quero pedir o seu voto, né? Para mim, no Conselho Fiscal, para o Orlando, no Conselho Deliberativo, pedir o seu voto de confiança, o seu voto de credibilidade na gente, tendo a certeza de que o nosso compromisso é fazer o melhor para você, né? A nossa ideia é poder exercer uma função lá
que a gente, como também foi muito colocado aqui, tanto no Conselho Deliberativo quanto no Fiscal, a gente não tem estabilidade desse cargo. Então, para que a gente possa realmente falar o que a gente pensa e colocar a nossa posição, é fundamental que a gente esteja apartado aí do banco, né? Eu sou funcionária do banco, o Orlando também, mas a gente está desvinculado disso. Então, isso nos dá uma liberdade para que a gente possa se expressar e contrapor alguns pontos que, porventura, sejam de necessidade. Então, é isso. Eu agradeço muito o tempo de vocês aqui com a gente. Me coloco à disposição, enquanto ainda sou conselheira, estou dentro da gestão do mandato ainda, então me coloco à disposição para você que precisar de qualquer tipo de orientação, esclarecimento, que a gente, no que eu puder ajudar, estou aqui para isso. Obrigada. Orlando? Ok, do meu lado, eu gostaria de agradecer a esta oportunidade de ter esse contato com vocês. As eleições são muito importantes, elas foram conquistadas aí com muita luta, com muita perseverança, foi muito desgaste, pessoal inclusive, foram anos de expectativa, numa batalha judicial aí que vencemos, e essas eleições elas têm uma importância muito grande, no sentido de permitir para que os participantes efetivamente possam participar na decisão do seu fundo, da entidade que administra os recursos que serão utilizados no momento importante e crucial da vida de cada um. Então, o quórum da última eleição não foi alto, foi muito abaixo da expectativa, o que não é bom. É bom que as eleições sejam assim, tenham uma participação massiva, porque só esse tipo de participação é que dá legitimidade para aqueles que vão trabalhar efetivamente na direção do Fundo Santander Previ. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estaremos aqui em contato com vocês até as eleições e certamente seremos vitoriosos e depois os nossos contatos já serão feitos na condição de conselheiros eleitos e no sentido de ir buscar aquilo que é de melhor para o futuro da entidade e dos seus participantes. Muito obrigado. Então, participante, agora é com você. Patrícia usou a palavra liberdade, você tem liberdade para votar. Lembre-se da liberdade. Você não pode sofrer intimidação nem pressão de gestores, de ninguém. Você é livre para votar. Você vote com a sua consciência. Vote nos candidatos, novamente, que eu vou voltar a dizer, que eles representam. Vote bem. Não deixe de atualizar os seus dados cadastrais lá no site do Santander Previ para poder votar. A votação 31/8 abre o sistema, fecha dia 4/9. Não deixe de votar. Não podemos eleger pessoas que não têm representação com você. O Orlando lembrou bem a luta. A luta foi muito difícil para conquistar essas eleições. Nós ficamos 6 anos lutando. A Afubesp, ela patrocinou essa ação. Os sindicatos foram muito importantes, também fizeram patrocínios em alguns sindicatos das nossas bases. Conseguimos essa vitória. Essa vitória é importantíssima, mas ela só é concretizada com o seu voto. Você tem que votar e votar em pessoas que lhe representam. E acompanhe todos os informativos através do site da Afubesp, através dos sindicatos, federações, confederação. Obrigado, até a próxima. Estaremos aqui novamente em breve
com a posse de Orlando no Conselho Deliberativo e Patrícia no Conselho Fiscal. Obrigado.